Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será uma dublagem dos conselhos que o Joe Rogan deu em certos momentos no seu famoso podcast. Então se prepara, pois esse vídeo tem um potencial de mudar sua vida. 1. Viva sua vida como se você fosse o herói do seu próprio filme. Muitas pessoas se interessam pela ideia de melhorarem a si mesmas, e a maneira mais realista de se fazer isso é escrevendo seja lá o que for que você queira e depois indo em busca disso. Caso contrário, você vai meio que vivendo num conto de fadas. Então, se você está decidido a perder peso, a correr uma maratona em menos de 1 hora, ou seja lá o que for, você tem que simplesmente passar isso para o papel e correr atrás. O que eu costumo dizer para as pessoas e que para mim é o melhor conselho que eu já ouvi é: viva sua vida como se você fosse o herói do seu próprio filme. Sabe aqueles filmes que mostram um cara completamente ferrado, sentado num sofá comendo porcaria o dia todo enquanto vê o tempo passar? Pois é, faça de conta que esse cara é você. Faça de conta que você é o ator principal desse filme que te mostra como um derrotado. E depois só o que precisa fazer é decidir não ser mais esse cara. Viva sua vida como se houvesse uma equipe de filmagem fazendo um documentário sobre você e te seguindo pra tudo quanto é lado, pois assim você estará o tempo todo analisando o seu próprio comportamento. Faça tudo do jeito que gostaria de fazer, imaginando que um dia seus filhos irão assistir a esse documentário e dizer: "Uau, meu pai era um cara muito fera, ele teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Uau, minha mãe era uma mulher incrível, ela viveu uma vida que realmente valeu a pena." Eu adoro uma história de sucesso, só que eu adoro mais ainda a história de pessoas que tiveram uma vida ferrada e deram a volta por cima. Essas são as minhas histórias favoritas. E como ter uma história como essa? É só se lembrar que você é o herói do seu próprio filme e escrever num papel o que precisa fazer daqui pra frente. Muitas pessoas ficam tipo: "Ah, minha vida tá uma porcaria, cara. Eu podia ter feito isso, eu podia ter tido aquilo. Por que aqueles caras ali têm as coisas e eu não?" Enfim, a pessoa passa a acreditar que o sucesso dos outros é quem causou seu próprio fracasso. E aí, em vez de se sentirem inspiradas, em vez de se aperfeiçoarem constantemente na direção daquilo que gostariam de fazer na vida, elas simplesmente sentam num canto e começam a reclamar e se vitimizar. E não tem nada mais irritante do que sentar do lado de uma pessoa que só abre a boca para reclamar. Todo mundo odeia isso. É péssimo quando alguém chega perto e começa a reclamar da vida e você vê claramente que essa pessoa não tem o menor interesse em fazer porcaria nenhuma para mudar a situação. Você até evita dar corda porque não quer discutir, mas a vontade que dá é dizer algo como: "Para de fingir que você não sabe o que tem de errado com a sua vida. Você sabe muito bem o que tem de errado. Para de ficar falando as mesmas coisas para todo mundo e vai consertar isso." 2. Pare de buscar conforto. Eu penso que existe um monte de gente por aí que sonha em um dia chegar numa condição onde possa simplesmente ficar deitado o dia todo numa espreguiçadeira enquanto uma pessoa faz massagem em seus pés e outra fica só dando uva na boca. Eu particularmente não quero isso. Eu nunca quis isso pra mim. As pessoas pensam que assim terão uma vida feliz, mas na realidade o que elas terão é uma vida chata e tediosa. Pois o ser humano, esse animal que somos, precisa de estímulo constante, pois está no nosso DNA o instinto que nos fez evoluir até aqui, o que envolve passar o tempo todo em busca de comida, se safando dos inimigos, buscando abrigo para se proteger da natureza e lutando para sobreviver. Fazer isso nos traz uma enorme satisfação, a mesma que você sente ao saber que está batalhando e tendo condições de prover o melhor para sua família e de protegê-los dos males lá fora. Por outro lado, a ausência dessa busca incessante por melhorias gera a tristeza que os fracassados sentem. Quando eu vejo um fracassado, eu geralmente estou vendo um cara com 43 anos de idade, vivendo no porão da casa dos seus pais e odiando o mundo lá fora. Mas que no fundo é apenas o reflexo de uma pessoa que foi pouca ou mal estimulada na infância. Seja em forma de nutrientes, de pensamentos, de ideias, de exemplos, e que por isso desenvolveu padrões de comportamentos autodestrutivos que a trouxeram até essa situação atual deplorável. Quer dizer, aquela criança se transformou nessa pessoa de meia idade, sem perspectiva de futuro, sem nenhuma ideia de como sairá do fundo do poço e que logo será tomada pela depressão. Esse é o mundo em que vivemos hoje. E parte disso eu acredito que seja devido ao fato de termos sido alimentados desde cedo com a ideia de que devemos sempre buscar conforto, e eu não concordo com isso. Eu acho que você deveria buscar lições, você deveria buscar fazer tarefas difíceis que te tragam satisfação e realização pessoal, nem que seja fazer 90 minutos de yoga. Eu, por exemplo, faço esses 90 minutos de yoga.
E eu posso te garantir que os últimos 20 minutos eu realmente não gostaria de estar lá fazendo aquilo e dando 100% de mim. Mas sempre que eu chego no fim de cada sessão, eu me sinto ótimo e pronto para ter um dia melhor. Só que no dia seguinte, tudo se repete e novamente eu tenho que me superar. Porque se eu não fizer isso e me deixar levar pelo conforto de ficar o dia todo deitado, comendo porcaria e assistindo TV, não vai demorar muito para a tristeza e a depressão bater na minha porta. E isso acontece porque quando você fica sem fazer nada, você se sente um inútil. Mas isso faz parte da nossa natureza como seres humanos. E você pode até fingir que tá tudo bem ter uma vida assim, mas a verdade é que não tá tudo bem. Afinal, você é um ser humano que evoluiu através de centenas de milhares de anos de caçadas, de lutas e busca pela sobrevivência. O instinto e o sistema de recompensa que o ser humano desenvolveu através desses anos estão profundamente gravados no seu DNA. Então você precisa respeitá-los. Você precisa respeitar o mecanismo primitivo que temos para nos sentirmos felizes e realizados com a vida. E isso envolve se ater à socialização, às amizades, à família, ao esforço diário e ao aprendizado constante, pois todas essas coisas são imprescindíveis para você ser e se sentir um bom ser humano. 3. 90% do sucesso tem a ver com simplesmente fazer o que precisa ser feito. Eu acredito que a principal vantagem em se ter disciplina é que através dela você consegue finalizar as coisas, e quando você faz as coisas você tem mais sucesso. E muitas vezes, grande parte do sucesso envolve deixar de ser preguiçoso e fazer o que precisa ser feito, pois 90% do sucesso tem a ver com simplesmente colocar a mão na massa e fazer, mesmo sem vontade, porque você não vai se sentir bem todos os dias. Se eu só treinasse quando eu me sentisse bem, eu estaria gordo igual um porco. E vou te falar, há vários dias em que eu não quero fazer as coisas. E eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo que quer se tornar bom em algo. Mas são nesses dias que você precisa se superar. E acredite, eles provavelmente serão em maior quantidade do que os dias que não precisará. Então, aos meus olhos, o benefício da disciplina é que através dela eu consigo fazer o que precisa ser feito e terminar as coisas. Então ela é muito importante para mim, pois eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais preguiçosa e disciplinada que conheço, porque eu não sinto vontade de fazer as coisas, mas eu sempre acabo fazendo. Existe um livro escrito por Steven Pressfield que se chama A Guerra da Arte. Nele, o autor relata sobre a dificuldade que é sentar e fazer o trabalho que precisa ser feito como escritor. E ele rotula essa dificuldade como um inimigo chamado resistência, na qual a única forma de ser superada é se sentando e colocando a mão na massa. E é assim que os profissionais fazem. O cara que é profissional, ele vai lá e faz. Não interessa se ele está doente, não interessa se ele tem filhos, não interessa quais forem as condições. Ele é profissional, e é assim que um profissional deve se comportar. Mas o fato é que depois de você ter quebrado a inércia e ter começado a fazer a tarefa, você começa a sentir orgulho de si mesmo. E se você for um escritor, verá que após ter iniciado o trabalho, quando menos perceber, já terá escrito mais de 1000 palavras. Porém, terá dias em que você passará horas ali e só vai sair porcaria. Mas e daí? Retorne no dia seguinte e faça novamente. Pois assim, no meio daquela porcaria que você escreveu, logo uma bela flor começará a emergir. E no fim, você terá feito um excelente trabalho. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.